Guardando a galera. Aí a Lilise chegando. Tudo bem, Lilise? Tudo bem, né? Paz do Senhor. Paz, Senhor. Seja bem-vinda. Obrigada. Aí aguardando chegar a turma, hein? Aí. Para nós darmos continuidade aí. Noite fria, né? Vê que o pessoal não consegue chegar, né? Por causa do frio. Estão todos no monte aí na procissão. Aí, cadê o povo? Você já é batizado, Lilise? Eu já. Já se batizou? Já. Já me batizei. Eu já me batizei. Tudo bem, liga seu som aí mais alto. Está me ouvindo bem aí? Tô. Estou te ouvindo mais Aqui. do que aqui, pelo meu fone. Eu não estou conseguindo entrar aqui. Ei, Lilise. Cadê o seu som, Lilise? Então, não sei. Sua câmera se desligou, hein? Ai. Luiz Helena. Áudio desligado, vídeo desligado. Não sei por que eu estou desligando. Deixa eu ver aqui. A foto do Hélio está chegando, a foto da Diana está chegando. Chegando as fotos aí. Chegou a foto da Diana. Não sei o que está acontecendo aqui. Todo mundo sem som? Parece que hoje está complicado. O Hélio desligou o som dele. Agora tá saindo aí, pastor? Agora ligou o som, hein? Pai, senhor. Pai, senhor, o restante está mudo aí. Eu tô
Tô aprendendo a mexer agora aqui, que eu não mexi muito nesse programa aqui. Para ligar a câmera aqui, ó. Aguardar aí as... Agora sim. Tá chegando. E aí, Paulinho, Pai do Senhor? Paulinho tá... Ah, agora tá chegando. O som tá baixo, o som da Diana aí. Mas tá ligando. Pai do Senhor, irmã Luísa. A Luísa tá apanhando ali. Ah, eu acho que não. Ah, me divirto. Ah, tá, beleza. Só tá nós dois aqui. Os outros dois não estão conseguindo estão conseguindo falar, estão mudos, estão com a língua presa. Tem coisa, né? Faz linguagem de Sinais. sinais, pastor. Ai, meu Deus, a Diana desligou o som dela ali. Ah, eu vou desligar meu também, senão na hora do senhor falar, a Tati falou que fica ruim. Eu só estou aguardando eles ligarem o som aí. Aê, graças. Aê! Treme terra. Meu Deus. Ai, gente, boa noite. Boa noite. Depois Boa noite. depois de uma enorme batalha. Maravilha. Vamos orar, então. Vamos caminhar aí. O pessoal vai se adaptando. Liz, pede para as meninas te ajudar, então. Mais uma vez. Vamos falar com Deus aí. Pai querido e santo, louvamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus e outro não há fora de ti. Muito obrigado por tua graça, muito obrigado por tua ajuda, muito obrigado por o Senhor ter nos trago até este momento, nos sustentado durante o dia e nos mantido. Nós louvamos o teu santo nome. Gratidão ao Senhor por aqueles que já estão aqui conosco nessa noite, aqueles que porventura ainda se chegarão, mas também graças damos por aqueles que não estarão conosco. Ajuda-nos que possamos caminhar na tua palavra para a glória e a honra do teu nome. Por Cristo Jesus, o Senhor, oramos agradecidos. Amém e graças a Deus. Eu quero pensar com vocês, a gente vai bater um pouco de papo aí. Luiz dormiu, Lilis? Dormiu aí no meio? Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Abençoa. Vamos caminhar um pouquinho, então. Vai pensar com vocês. A gente está falando sobre... Estamos falando sobre o batismo, né? A gente vem caminhando nesse tema. E hoje, na verdade, a gente vai discutir um pouco. Quero ouvir um pouco. Já coloquei alguma coisa lá no grupo para a gente bater um papinho. Uma das coisas que nós pensamos sobre verdades do batismo é que a prática dele, será que ela salva ou não? Todos vocês já são batizados ou não? Sim, eu sou. Sim, Muito bem. Vocês acreditam que o batismo salva ou não? é uma confissão de fé, né? Uma afirmação ou uma pergunta? Eu acredito que... Os dois, né? Pode participar? O que é Na uma verdade... confissão? Fale. Não, deixa ela terminar o... Ah, sim. Ela estava... Já concluí. Nada. Tem mais ainda aí? Ela estava nos explicando o que é uma confissão de fé. E aí? Consultando os universitários aí do lado?
Não, ele está cozinhando hoje. Hum. E aí, pessoal? Por que vocês se batizaram, então? Aí, pode falar. Você ia falar aí, pode falar. Fica à vontade. Não, o Miguel vai tumultuar. Então, eu acredito assim que... já tá aqui já a campanha dele ali. Ele vai tomar a frente aí. Vai mesmo. Então, assim, eu acredito que, assim, quem salva é Deus, né? Independente se a pessoa for batizada ou não, porque às vezes a pessoa aceita a Jesus e aí, de repente, ela morre antes dela se batizar, né? Então, eu acredito que o batismo que fugiu a palavra certa aqui, né? Eu ia falar purificação, mas não é essa a palavra que eu queria falar, né? Sim. Mas eu acredito que assim, mesmo que a pessoa não se batizar, porque às vezes não dá tempo, né? E de repente ela vier a falecer, ela vai ser salva. Entendi. A Luísa está acertando o som, ela está muda. Mas aí você comentou um negócio interessante aí. Quem salva é Deus. Interessante aí. Por que você acha que quem salva é Deus? Porque a Bíblia já fala, né, que ele entregou o filho dele para nossa salvação, né? Então, ele é a nossa salvação. Mas, né, a gente que tem que o ato de aceitar ele, né? Porque também existe o livre-arbítrio, né? Então, mas espera aí. Ó, você falou assim, quem salva é Deus. Certo, certo. Os miolos da Diana já estão queimando, mas nem começou certo. ainda. Então, quem salva é Deus. Mas aí depois você falou assim, mas aí ele enviou o seu filho para a gente acreditar nele. Não sei se acreditar no filho ou acreditar em Deus. Mas quem salva é Deus ou é Jesus? Não, na verdade, eles são um só, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles são um só. Entendi. E aí, Diana? A salvação veio por intermédio de Jesus Cristo, né? Sua morte na cruz. Mas o Hélio disse que eles são um só. Sim, foi um plano deles. A salvação, né? Mas veio por intermédio de Cristo. Então, O batismo não salva. Pronto, resolvemos. O batismo não salva, certo. Resolvemos. Ok. Eu não resolvi nada, mas tudo bem. Eu estou querendo pular já. Estamos todo mundo Tá muito junto. difícil. Estamos todo mundo junto aqui, juntinho. Estamos todos juntos aqui. Todos nós se atolando Não tem uma junto. outra pergunta, não? Porque veja bem, perguntei, vocês são batizados? Sim, somos batizados. Maravilha, que legal. Mas o batismo salva? Não, legal. Então, vocês se batizaram para quê, então? Qual o motivo de vocês se batizarem? A lei? A Luísa disse aqui, ela está meio sem alma, ela diz a lei. Mas a lei está valendo ou não está valendo? Não, a lei sempre vale, né? Não, a lei valeu até a vinda de Cristo. Eu estava sentindo falta, hein, pastor? É? Então, agora é a hora. Vamos lá, vamos se empanturrar. Vamos lá. E aí? A lei... Eu sou salvo pela fé. Aleluia. Oxe, quem chegou aí? Paz, Léo. Foi salvo pela fé. Quer dizer, mas peraí, gente, agora estou entendendo, mas é a fé que salva, é o batismo que salva, é Jesus que salva, é Deus que salva. Rapaz, está parecendo mais uma salada mista que salva. Opa!
chegou a Caiala e o Léo, ou o Léo e a Caiala. Ô, o pessoal da cozinha aí não. O pessoal da cozinha está metendo a pitaco, né? Hoje eu estou de boa, hoje ele está cozinhando. Pessoal, e aí? Me esclareçam, pessoal. Fala aí, Léo. Uma pergunta? Prática do batismo salva? O batismo salva ou não? Cortou. Batismo salva? Pô, mas a Diana vai ficar dando rolê aí a vida inteira, mas tá fazendo o quê? Passeata, mesmo? Eu fui pegar a Fazendo apostila. caminhada? Tô fazendo caminhada. Tá fazendo caminhada uma hora dessa? Uhum. E aí, pessoal? Ô, Léo, o negócio é o seguinte, deixa eu te atualizar aí, Caiala. Iniciamos querendo saber, todos vocês são batizados? Então, disseram que sim, todos são batizados, maravilha. E aí, mas a prática do batismo, ela salva? Não, disseram que a prática do batismo, ela não salva. Ok, então, quem salva? Aí, bom, aí Deus salva, a lei salva, Deus salva, Jesus salva. Quer dizer, tem uma comunidade incrível aí que salva. E finalizamos, ou estamos no seguinte momento. Ok, então, por que você se batizou? E aí o pessoal está tentando destrinchar aí por que eles fizeram esse ato. Porque nós vamos para aquela pergunta um pouco mais para frente, mas se a gente não chegar num denominador comum nessa, a gente vai se enrolar lá na outra. Porque essa vai nos dar uma posição do para que serve isso. Então, tendo o entendimento do para que serve, aí podemos pensar um modo de que, de repente, realizarmos ou demonstrarmos essa situação. Mas precisamos tentar quebrar aí, para isso a gente precisa quebrar uns dogmas. Então, vamos lá, pessoal, já se passaram 15 minutos, nosso tempo é curto, podemos ficar enrolando. Na semana que vem a gente está aqui de novo, no mesmo lugar. Vocês são vivos aí? Não entendi, Diana. Tem gente colando da apostila. Ah, entendi. Bom, maravilha, né? Você vê, não leram ela durante a semana, está sendo obrigada a ler agora. Eu estava olhando ela aqui. E aí, a que conclusão você chegou? Na verdade, assim, quando... Eu ouvi meio cortado, então ficou... Não entendi muito bem. É o seguinte, Léo, tá me ouvindo? Pode falar. Vai, Edson, agora ele está ouvindo, fala. É assim, quando... Tá, é assim, porque assim, Ouvi. quando você é batizado, agora vai virar um liga aí. Você fala que você se batiza para se tornar uma nova criatura, né? Mas tá dando até nó aqui agora, pastor. Que é isso, chama os universitários aí, chama a Tatiane, o Miguel, hein? Aciona tudo que tiver direito, hein? O Léo daqui a pouco vai colocar o Derek, o Anthony, né? Vai dar um berro para a mãe dele. Mãe, a zona aqui, Eu pedi ajuda. Isso, vamos lá, vamos embora.
Porque quando você se batiza, lá fala assim que o velho homem fica para trás, né? Você, antes de fazer as velhas práticas, aquilo que te corrompe, né? Perante a Deus, né? Mas eu acredito assim, é para isso o batismo, né? Para você ser uma nova criatura, né? Mas o batismo ele não vai salvar você ou não, né? Quem salva é Jesus, né? Deus, como eu já falei, né? Ué, o que Porque aconteceu e com se a a pessoa Tiana? não deu tempo dela se batizar? Então, Paulinho, olha o Paulinho aí. então, mas aí é o batismo, então, que nos transforma numa nova criatura. É as águas batismais que nos transformam numa nova Eu criatura. acredito que o batismo seja um... O batismo seja uma confirmação seja o sepultamento, né, do velho homem, porque aquele curso preparatório é o que vem, não, a partir daquele momento que você se sente salvador da nossa vida, é o momento que é a partir daí que começam ir matando o velho homem, vai ensinando, vai orientando esse novo discípulo, esse novo crente, né? Esse novo membro, novo convertido, vai ensinando, e o batismo é a confirmação o sepultamento do velho homem, das velhas práticas. Eu acredito que seja. Entendeu? Eu acho que é a sua internet que está dando uma travada. Que é isso, Jesus? Como é que é a minha? É, a sua internet que Tá está dando travando. está travando aí. É daí que tá. Mas tudo Eu bem. vou sair de novo. Entendeu? Mas não precisa ir até lá fora, não. Entendeu? Pô, abaixa o volume do Miguel. E aí? Vocês perceberam que anda entrando um vírus aí no vídeo da Diana? Entrando um vírus, aí tem hora que ela fica barbada. Verdade, pastor. Ele aparece assim e sai, né? É um vírus. O vírus entra e muda a fisionomia. Mas então, você vê como é legal? Na verdade, assim, a coisa está bem tranquila, não é complicado, é fácil. O problema, vamos dizer assim, é que normalmente nós não paramos para pensar um pouco nas coisas, às vezes coisas simples. Então, por exemplo, quando se falou, olha, vamos trabalhar um pouco aí, andar um pouco nessa apostila, eu tenho certeza que a maioria olhou e falou, mas, puxa vida, isso aqui é tudo coisa que eu já sei, tudo coisa simples que eu já passei. Mas você percebe como, é simples, eu já passei e tal, mas a gente não consegue explicar. Na aula da semana passada, eu fiz a seguinte pergunta, nós estávamos trabalhando sobre o tema pastor como servo. Beleza, aí eu perguntei para eles o seguinte, a aula é de 2h15 e foi, acho que, quase 1 hora. Perguntei para eles assim, para que serve o pastor? Foi quase 1 hora e não conseguia, ficou aquele, né? Parecia a propaganda da Vivo Fibra, travado, o pessoal, mas não sabe dizer, o pastor serve para, no meu entendimento, na minha compreensão, o pastor serve para, né? Quem exerce essa função, pastor, pastora, eles servem para, não consegue definir, não conseguiram definir uma frase. Então, coisas que aparentemente são simples, que nós já conhecemos, mas observa-se que na hora em que paramos um pouco para refletir, para fazer uma reflexão sobre aquilo lá, na verdade, a gente não compreendeu muito bem. Então, eu tenho, está aí, né, para vocês o compartilhamento da tela, né, que a prática do batismo em si, ela não salva ninguém, é um entendimento nosso. Mas, em contrapartida, se você olhar um pouco mais abaixo, você vai ver que tem um texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que dá um entendimento contrário a essa nossa compreensão, esse dogma que nós temos. Então, peraí, como é que é isso? Porque lá está dizendo que aqueles que creem e
forem batizados. E é uma conjunção aditiva, quer dizer, entende-se que o e é uma somatória, né, de ideias. Então, como é que eu entendo isso? Vocês veem como vocês já estão... Passamos até lá numa certa confusão na questão da trindade, ou da triunidade de Deus. Não, mas eles são tudo a mesma coisa. Sim, os dois são iguais em natureza, os dois são iguais em deidade. Show de bola, maravilha. Mas cada um tem uma função. Então, eu ousaria dizer que, por exemplo, e ouso dizer o seguinte: Deus não salva ninguém. Você pode até encontrar na Bíblia, e com certeza vai encontrar e conseguir comprovar pela Bíblia, que o Salvador é o Cristo. Vocês estão com Bíblia aí? A casa de vocês tem Bíblia ou não? Pega um pouco a Bíblia aí. Vamos lá. A Bíblia está fácil. Aí vocês vieram... Lá vai a Diana fazer caminhada. Jesus Cristo, meu. Ela já foi até em Indaiatuba, cara. Conseguiram encontrar a Bíblia, né, Lelise? Sim. Opa, então vamos lá. Encontrou aí, Elton? O Léo saiu, acho que ele foi até Sorocaba. Aqui. Eu já voltei, já, pastor. Já? Rapidinho. Tá aí, Léo? Tá aí? Eu fui de Ferrari, já voltei. Opa! Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E aí, está falando de Deus ou está falando de quem? Jesus. Então, Deus não salva ninguém, né? Ou será que salva? Se eu crer em Deus, então eu sou salvo? Não. Não. Jesus é o caminho, então. Vendo só? Pastor. Viu que legal? O Wellington não achou, a Bíblia dele não tem ainda. Está tentando achar ali. Não, eu achei aqui, eu tô digerindo aqui, pastor. Qual que é o versículo? Atos 4:12. 4:12. Eu acho que para entender esse 12 tem que ler o 11. Muito bem, então. Todo. Então, vamos lá. Então, podemos dar uma... Vocês já conhecem o João, capítulo 1, versículo 12. Não conhecem João 1:12? Eu acho que já sabem até decor, não sabe? Eu não lembro. Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Então, creram em quem? Em Jesus. Jesus. Deus, então, não salva. Ninguém. Salvação só em Jesus. E é importante... mas por que é importante entender isso? É importante porque você já viu, eu creio, não sei. Né? Não sei se você já tiveram essa experiência. Mas, por exemplo, você vai falar de Jesus com uma pessoa, a pessoa fala, não, eu, com certeza, eu creio em Deus. Você sempre coloca, eu creio em Deus. Ótimo, que maravilha. Bonitinho, mas está errado. Por quê? Deus não vai salvar ninguém. Ele tem até o poder? Tem, claro que tem. Mas, Evangelho de João, capítulo 3, lá no verso 16, que a gente sabe decor, né? Porque ele quem? Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu. Deu quem? Seu Filho unigênito. Para quê? Para que aqueles que creem nele. Nele quem? Deus? Não, creem em Jesus. Percebe? Então,
E se você for caminhando pela palavra de Deus, em todo lugar você vai encontrar essa realidade. Ou seja, é nesse nome, é nessa pessoa, é essa pessoa quem salva. Deus não derramou, né? Embora Paulo fala que ele estava lá em Cristo, reconciliando consigo o mundo, estava representado por Cristo, mas o sangue que foi derramado, o sangue que mata, o cordeiro pascal que foi oferecido como sacrifício pelas nossas vidas, foi Jesus. Então, salvação em Jesus. Então, primeiro ponto, muito bom. Aí voltamos àquela pedra lá do nosso caminho. E o batismo? Pensaram que eu tinha esquecido, né? A Diana até sumiu, foi abduzida pelo aquele vírus que estava só entrando aí todo lá. Ou ela saiu andando para pegar a Bíblia e foi até Votorantim. Estou aqui ouvindo. Se não cutuca, Tô atenta. se não cutuca, fica se escondendo, né? É só a internet caiu. Às vezes dá uma caidinha, a internet. Eu estou sabendo, dou aula direto, estou sabendo o que o pessoal faz. Eu tenho um aluno que ele coloca a foto lá e ele vai dormir, vocês acreditam? Ele desliga o vídeo, né, e larga lá. Aí um dia eu falei, peraí, seu espertalhão. Domingo só pergunta em cima dele, pergunta em cima dele, pergunta em cima dele. Aí toda hora ele tinha que ficar com a cara amarrotada lá e não sabia o que estava acontecendo. Falei, hoje eu me vinguei, você não vai dormir nem a pau na minha aula, né? Ok, então, e aí? Vocês já chegaram a uma conclusão de por que vocês se batizaram? Porque, vamos dizer, digamos que vocês estejam conversando com uma outra pessoa, tá? A pessoa veio, começou a vir à igreja, alguém convidou, ela começou a vir, ela gostou ali do ambiente, gostou do que estava ocorrendo, ela tem percebido que as ministrações, as palavras que vêm, tem falado com ela tem aprendido, tem gostado daquilo, está começando a compreender e, de repente, chega aquela compreensão de que, não, isso aqui realmente é o caminho que leva a Deus, preciso desse Cristo, sou realmente um pecador e eu preciso desse Cristo e, maravilha, um belo dia ela vai lá, levanta a mão ou pede para alguém, olha, como é que eu faço aí? Eu creio nessa verdade, como é que eu tenho essa verdade entronizada em mim? O que eu preciso fazer? Não, vamos orar aqui, pedir a Deus, fazer oração de confissão, maravilha, aleluia, glória a Deus. E agora? Aí você fala, bom, né, como todo bom cristão que vai pelo protocolo, né, vai pelo livrinho e fala, bom, agora você creu, você tem que se batizar. Aí ela pergunta, por quê? Por que eu tenho que me batizar? O batismo serve para quê? Pronto. Aí você vai falar, não, peraí, vamos falar com o pastor ali? Você está lá, né? E aí? Vai arrumar essa bucha para o meu lado? Você toda vez joga nas costas do pastor. Mas olha, quer saber por que quer se batizar, tá? Quando o senhor falar aí, eu vou ver ali. Não. Vamos pensar um pouco. O seu, por que você desceu as águas? Por que você se batizou? Um ponto é para poder participar também da Santa Ceia. Eu vou chegar aí daqui a pouco, mas por enquanto vamos caminhar um pouquinho. Porque até onde eu sei pelo batismo. Entendi. Então, mas aí eu jogaria uma moça. Fala aí. Não, pode jogar. Não, calma. Ela tá guardada aqui. Vou jogar a mosca na sopa dele já. Tá guardada, né? Tá guardada aqui. Não, porque dentro, assim, dentro da caixinha. Então, quando eu fui me batizar foi justamente por isso, né? Porque, lógico, foi muitos anos atrás, né? Eu tinha acho que uns 14 para 15 anos. E foi por isso que ela, não, o velho Hélito agora morreu, aquelas práticas, entendeu? Agora você vai ser uma nova criatura pelo corpo
pelo corpo de Cristo, até mesmo para participar do corpo de Cristo, né? Certo. Então, foi mais por isso daí também. Entendi. Mas assim, quando eu fui me batizar, eu nunca tive, sabe, aquele estudo realmente lá, sabe, que aqui nós temos, né? E Entendi. eu acho muito importante isso, né? Então, assim, realmente isso agora tá me fazendo falta, velho. Eu pensei direito. Agora que Eu já é batizei em universitário. 2007, também não participei do curso. Ah, entendeu. Vou te Não falar, deve ter. vocês são espertos, né? Então, você percebe? É por essas e tantas outras coisas que a palavra de Deus vai nos orientando para a gente exercitar nosso pensamento, para nós perguntarmos, para a gente inquirirmos. Você pode perguntar, não precisa perguntar exclusivamente para o pastor, para o líder, para aquele, para outro. Você pode perguntar para a palavra de Deus e para dentro da Bíblia com aqueles questionamentos que você não entende e aí ir buscando nela as respostas que ela dá para aquelas perguntas. É verdade que, primeiro, a Bíblia tem resposta para tudo, o negócio é que muitas vezes nós não sabemos como fazer a pergunta. Então, vamos dizer, o que é isso? Às vezes você quer saber uma coisa, mas a maneira que você pergunta para a pessoa, a resposta às vezes vai para um lado diferente daquilo que você não atende à sua expectativa, porque você colocou de uma maneira errada. Isso às vezes acontece com a Bíblia. A gente pergunta umas coisas, ou vai tentar pesquisar de uma determinada forma e aí não vai encontrar. Mas, por exemplo, então, percebo que a grande maioria de nós, vamos dizer assim, vai se batizar porque a igreja coloca uma determinada trava de que, olha, para disparar esse gatilho te possibilitando participar da ceia do Senhor, participar da mesa, é só para aqueles que foram batizados. Se a pessoa não foi batizada, se você não for batizado, você não pode, e aí você não participa da comunhão plena, blará, parará, parará, parará. Mas se você for procurar na Bíblia, você acha que vai encontrar uma base sólida para você colocar os pés nisso? Quer dizer, se não tiver isso, não pode, está excluído de maneira total. Aí, veja bem, se eu entendo, só para a gente. Não vou nem segurar muito esse ponto. Eu já eu nem vou jogar a mosca na sopa, eu vou só segurar ela. Olha só como nós pensamos. Quer dizer, o batismo em si não salva, certo? A pessoa creu em Cristo, pá, está salva, show de bola. Se ela morrer ali, ela já está salva. Em contrapartida, eu coloco lá que para estar em comunhão plena com a igreja, que eu também não sei bem direito o que a pessoa quer dizer quando fala essa comunhão plena, mas ela precisa se batizar. Quer dizer que se nesse intermédio de tempo ela morrer, então ela não está em comunhão plena, ela corre o risco de ir para o inferno? Dá para ouvir o cérebro de vocês funcionando. É por isso que eu acho que quando você fala assim, não, se a pessoa não for batizada nas águas, ela não vai ser salva, né? Porque nesse intervalo dela se batizar para entrar em comunhão aí, tomar ceia, e aí ela não vai ser salva. Se nós pensarmos se formos por essa linha de pensamento, você vê como nós vamos inviabilizar algumas coisas. Por exemplo, não vamos mais pregar o evangelho de maneira nenhuma em hospitais. Ou, de repente, até poderíamos pregar em hospitais, mas aquelas alas, por exemplo, se alguém num estado terminal, em que os médicos, olha, nessa ala, ou esses quartos aqui, ou naquele quarto ali, ou especificamente naquele leito ali, está o fulano de tal, a fulana de tal, e padecendo de tal enfermidade, e já não tem mais nada que nós possamos fazer. Então,
a pessoa está ali simplesmente aguardando a morte. Então, se você recebe essa notícia, e se eu entendo que se aquela pessoa, né, crer e não for batizada, ela vai se perder, então a pergunta é, para que eu vou pregar o evangelho para ela? Se ela tem diante de si a possibilidade de não mais se levantar daquela cama e não poder ser batizada. Percebe? Como às vezes a maneira como nós estamos encarando determinadas coisas, elas vão dificultando o caminhar. É nesse mesmo sentido que, por exemplo, quando eu tenho o entendimento de que reino de Deus é a Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil, na Rua Caraíbas, número 8. Ali é reino de Deus. Se tem como reino de Deus, sei lá, o pessoal do Brasil para Cristo, por exemplo, tem que... o reino de Deus é ali na Avenida dos Trabalhadores, número 500. Se para nós o reino de Deus é isso, se em Deus me possibilitando, que nem o Léo com a Caiala, por exemplo, já desse estiver lá, Porto de Galinhas, né? Fizeram uma viagem e tal. Então, se o reino de Deus é na Caraíbas 8, para que eu vou pregar Jesus para essas pessoas que estão aqui? Elas não vão poder ir lá. Elas vão mudar se elas aceitarem, para elas serem incluídas no reino de Deus. Elas precisam estar na Rua Caraíbas, número 8, então não vou pregar para eles aqui. Percebe como a maneira como eu encaro determinadas coisas vão dificultando a expansão do reino, a pregação do reino, levar a Jesus aos outros. Talvez seja por isso que muitas pessoas não falam de Jesus, a não ser ali no entorno, parente, para uma pessoa do lado, a pessoa próxima, mas se alguém está longe, então eu preciso ter um entendimento que, assim, igreja local, ela está lá em determinado bairro, em determinada rua, em determinado lugar. Mas o reino de Deus, não. O reino de Deus é... Entender o reino de Deus, deixa eu ilustrar aqui para vocês de... Assim, todos vocês são moradores da Terra? Sim ou não? Sim. Sim, Sim. Ok. mas Pelo que cidadão do céu. pelo que se entende da Terra, entende-se o planeta. Então, Certo. em qualquer lugar que eu esteja dentro do planeta, eu estou dentro da Terra. Estou na Terra, correto? Correto. Então, se eu estou em Salto, estou na Terra. Se eu estiver na Bahia, estou na Terra. Se eu estiver em Houston, nos Estados Unidos, estou na Terra. Se eu estiver na Espanha, estou na Terra. Não importa, estou longe de determinados lugares, às vezes até referência da minha casa, porventura, mas eu ainda estou dentro da Terra. Essa visão de reino de Deus que eu preciso ter, aonde estiver, senão a fala de Jesus para a mulher samaritana acabou de cair por terra. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não é focado num lugar, não é só naquele lugar que eu sirvo, não é só dentro daquela instância que eu estou adorando, estou servindo ao Senhor. Aonde eu estiver, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, aonde você for, o reino está indo junto. O reino pertence. Eu pertenço ao reino e o reino está ali. É por isso que eu preciso, às vezes, pensar de uma maneira diferente em determinadas coisas, senão elas vão impossibilitando do reino crescer, elas vão impossibilitando de eu trabalhar para o Senhor, elas vão impossibilitando, perdão, de algumas pessoas virem a fazer parte. Então, em suma, a prática do batismo, ela nada mais é do que um ritual. É a confirmação, ou como a Diana disse lá no fim, mas você vê como as pessoas, às vezes, perdão, vai mudando o tempo, minha garganta vai ficando complicada. Como as pessoas, às vezes, não têm tanta convicção. Ela falou, é uma confissão de fé. Exatamente. É a minha demonstração para as outras pessoas daquilo que já aconteceu em mim, no meu interior. A lavagem, a purificação é pela água da palavra. A palavra que entra é a palavra que purifica. O que simboliza também o batismo. Quando vocês estão sujos, vocês fazem o quê? Um banho. Um banho. Se limpa. Um banho para tirar. Então, quer dizer, entende-se que quando a roupa está suja ou tem roupa suja na casa, o que acontece? Pega lá,
dentro da máquina e lava. Vamos lavar, a água vai lavar. Purificar, limpar. Esse é o sentido, realmente, de purificar, tirar aquela sujeira. Só que a água, por exemplo, da pia batismal, do rio, da piscina, sei lá, inclusive a questão do rio, entende-se isso que aí é outra coisa do pensamento toldado, por exemplo. Porque criou-se essa prédica de que o verdadeiro batismo é só na água corrente. Porque começou uma vertente há um tempo dizer o seguinte: se a gente batiza na piscina, então vamos dizer assim, digamos, está aqui, está a Luísa, está o Léo, está a Cayala, está a Diana, o Hélio, que deve estar talvez por aí, ou já se escondeu, a NET caiu. Tá, muito bem. Então vamos todos. Estou aqui. Ah, tá aí, legal. Então vamos batizar Tô a aqui. todos. Existe uma corrente que advoga que o verdadeiro batismo é na água corrente, porque se batizar numa piscina, quer dizer, batizou o Léo, os pecados dele ficou lá. Batizou a Cayala, em vez de tirar os pecados da Cayala, juntou os A pecados água ia da ficar Cayala. bem pra outra. suja, hein? Meu Deus. Percebe? Bom é aquele que você batizou primeiro, né? O encontro do idoso com o mar. Percebe? Por isso tem aquela coisa, não, o batismo certo é na água corrente. Por quê? Purifica, né? Porque aí passa ali, a água passa e ela já leva para longe a sujeira. Você vê como a mente vai fazendo determinadas coisas? Só que não é a água, não é aquela água que purifica. Aquilo é um ritual que simboliza, demonstra algo que já aconteceu. Se a água pode purificar, e o problema é o pecado, e o pecado nem sempre é o externar, é mais uma manifestação dele, o problema é o pecado oculto, é o pecado no coração, é as intenções do coração. Como é que a água vai fazer lá? Então, vamos tentar imaginar aqui. Então, cada vez vamos batizar a Diana, ok? A água do Bapia batismal vai purificar ela. A gente tinha que fazer o quê? Pegar a Diana, virar no avesso, né? Para que a água do batismal pudesse lavar a sujeira que estava lá no coração. O coração está por dentro, a água não vai entrar, então vira no avesso e lava o coração. É mais ou menos por aí. Não. Percebe como, às vezes, a maneira como nós estamos pensando dá uma complicada nas coisas? Por isso que diz que não. A água que lava é a água da palavra, é a palavra que entra lá dentro, é a palavra de Deus que vai movimentando, mexendo o nosso interior e tira, põe para fora aquele pecado, aquela sujeira que tinha diante de Deus. Então, o batismo nada mais é do que um ritual. Por isso que, se vocês observarem o versículo lá que a gente colocou, que cria uma certa confusão, olha lá. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Muito bem, é uma frase. A frase seguinte diz o seguinte: porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Então, a condenação não vem pela falta do batismo, percebe? Não é pela falta do batismo que vem a condenação, mas a falta de crença. Então, o que leva, que conduz à salvação é a fé. E o ato de fé me leva a crer nesse Jesus, e é esse Jesus que salva, não o batismo. O batismo é a demonstração exterior para as outras pessoas daquilo que Deus já fez na minha vida. Por isso que se nós pregarmos para alguém que, por exemplo, você estava perto e viu um acidente lá, a pessoa foi atropelada ou bateu o carro, não sei, e você chega perto, você percebe que a pessoa já não vai ter condição, ela está ali, já quase não consegue nem mais falar ou coisa parecida, mas se você tiver a fé o suficiente, a coragem, né? Digo fé no sentido de ter o coragem, ter ousadia, porque primeiro, às vezes, já nem quer chegar perto, meu Deus, nem vou chegar perto lá, né? Mas se você tiver essa coragem de chegar perto e falar, olha, você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, crê que Ele pode purificar os teus pecados, que porventura a sua vida findar-se agora, você já estará num lugar de prazer com Ele, de onde a dor não chega, as lágrimas cessarão, e você vai estar na paz com o Senhor. E se aquela pessoa der um sinal qualquer, ou puder falar, externar, eu creio, e morreu, puxa vida, não deu para batizar, não tinha nem água aqui agora, né? Se eu tivesse com a minha garrafinha d'água, aí beleza, mas não deu.
É a mesma coisa do ladrão na cruz, né, pastor? Mas choveu depois, não choveu? Só Eu para não tinha pensado nisso. Eu estava guardado, pastor. só para, né? Não, só para desestressar um pouco, mas é verdade. Então, por exemplo, você vê que tirando, esquecendo, sem jogar essas distorções todas aí de que Jesus falou que seria em outro momento, e tal. Jesus disse para ele, afirmou para ele que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, e não, para ele não teve, porque eles já estavam condenados ali, dali não saíram, nenhum dos três saiu. Por quê? Vocês veem que Jesus, eles vão lá e cutucam Jesus, furam ao seu lado, Jesus já estava morto. Mas aquela condenação era, se passava um determinado período e a pessoa, né, o condenado que estava ali na cruz, ele não morria, estava com uma resistência maior, então ele passava por um sofrimento. Um dos primeiros sofrimentos é que ia lá um soldado, alguém, e lhe quebravam os ossos, normalmente as pernas, para que no infringir mais dor, isso desgastasse muito mais a pessoa para que ela morresse mais rápido, porque a intenção final era crucificar e morrer. Pronto, estava condenado à morte. Então, não tinha mais jeito. Não, vai descer daqui. Não, não vai descer, vai morrer. Então, você vê, Jesus não teve problema nenhum. Você crê, hoje mesmo você está comigo no paraíso. Nem falou, não, mas aí é o seguinte, vamos dar um jeito. Pai, manda uma água aí de cima para lavar, aí ele batiza, beleza, está salvo. O serviço completo. Batismo é só demonstração daquilo que aconteceu no teu coração. Então, algumas coisas que nós ficamos, às vezes, retido, dificulta. Por exemplo, tem momentos em que achamos, mas a gente pregou, a pessoa não levantou a mão, mas ela creu. Não houve uma manifestação pública, mas ela creu. Se ela creu, maravilha, ela está salva. Foi, Léo, você está dando glória a Deus ou você quer falar? Só uma colocação. Ah. E nem precisa se batizar também 2 vezes, né? Sim. Né, dependendo. Dependendo? Como é esse dependendo aí? Porque eu vim da Igreja Católica. Eu me batizei na Igreja Católica. Aí vim para a Igreja Evangélica, me batizei também. Aí eu decido para a congregação, aí eu tenho que me batizar também. Aí dá 3 já. Aí, nada que falar é igreja mesmo, que essa igreja que pede batismo, né? Eu não sei se testemunho de Jeová tem que batizar também. Eu sou da Pentecostal da Bíblia. Aí eu decido para testemunho de Jeová. Aí tem que batizar também. Tem que também. ter um encontro com Jesus, é isso sim. Inválido, né? Você vai invalidando os batismos das Parar dessa dança. Então, na verdade, é assim. Você tem que aceitar Jesus. É a falta. Então, por isso que precisa, como Jesus diz, nós erramos por não conhecer as Escrituras, né? Então, na verdade, isso são os dogmas. São os dogmas que as igrejas colocam. É igual a igrejas que colocam algumas coisas. Quer dizer, igrejas não. Todos nós, como igreja, colocamos algumas coisas. Ponto. Isso é ponto pacífico. Mas muitas das coisas é a maneira como nós cremos. Não quer dizer que aquilo que nem algumas igrejas pentecostais colocam algumas situações como doutrinas. Elas não são doutrinas, é um uso e costume, é uma maneira que aquela denominação, que aquela igreja entende e ela exige que os seus congregados ou a comunidade, quem vai ser inserido na comunidade dele, ela pense, ela aceite, ela pratique isso. Mas, por exemplo, não existe. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver que Paulo vai dizer, né? Existe um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, você creu uma vez, se batizou dando essa demonstração, né? Passando por aquele ritual, dando essa demonstração, acabou. Existe uma diferenciação apenas no sentido do batismo da Igreja Católica e o batismo católico apostólico romano e o batismo protestante. Na verdade, a ideia do catolicismo romano é que se você não se batizar,
você já está completamente condenado ao inferno. É diferente deles. A crença do catolicismo romano é que o batismo é que tira a pessoa do paganismo. Aquele que morre sem o batismo cristão, pela visão romanista, ele está condenado ao inferno. Por isso que já batiza na mais tenra idade. Ele já tem aquela situação, passou por uma determinada, a palavra agora me fugiu, aquele resguardo lá da mãe, etc. Então, por isso é que batizam as crianças na mais tenra idade, pelo receio de que ela morra na mais tenra idade, e aí, nesse período, ela é pagã e vai para o inferno, porque a crença é que o batismo é que faz essa diferenciação. Diferente da igreja protestante, que acredita o seguinte: não, o batismo ritual em si, ele não salva. O que salva é a pessoa crer no Senhor Jesus. E aí ela pode crer em qualquer fase da sua vida. Evidente que, às vezes, numa idade muito tenra, pode ser que, às vezes, não tenha uma certa compreensão daquilo que está fazendo. É por isso que, às vezes, criança faz umas coisas que você pergunta por que ela fez aquilo lá. Ela não sabe, foi um negócio de momento, ouviu, alguém falou para ela, ela foi lá e fez. Então, essa é uma das situações. Mas, se eu saio daqui e vou para ali, eu preciso ter, pelo menos na minha concepção, na minha mente, eu estou fazendo mais porque o grupo que eu estou aqui exige, mas eu não creio. Agora, eu já penso o seguinte: se você não crê como aquele grupo crê, melhor não ficar lá no meio, né? Porque aí você vai ficar questionando todas as coisas. Não, eu não creio nisso, né? Eu não aceito assim. Então, tá fazendo o que lá também? Para criar problema. É um lugar errado. Cuidado que você está parecendo filho do rebelde, sabe? Que rebelde que é, né? Tomem cuidado, então, com essa situação, entendeu? Não, eu não creio desse jeito. Então, é mesmo guardar as devidas proporções. Por que a gente não se droga? Por que a gente não mata? Por que a gente não rouba? Porque eu não creio da maneira que aqueles grupos que executam isso fazem. Eles estão fazendo, acham que é legal, que cabe, que precisa por alguma ideologia lá. Eu não compactuo. Então, eu não me associo. Tá entendendo como é que é a coisa? Para cá, a mesma coisa. Se eu não compactuo com a maneira de pensar daquele grupo, para que eu vou me associar? Vou ficar lá só para criar casa? Né? É sempre aquela palavra do contra. Parece um profeta aí que tinha num lugar que só falava, se todo mundo vai pela direita, fala, não, pela direita não é legal, melhor pela esquerda. Então vamos pela esquerda. Não, acho que é melhor pela direita. Pô, sempre é o do contra. Não pode fazer isso, né? Mas vamos dar tempo da gente caminhar só mais um pouquinho, que o nosso tempo está chegando. Ok, aqui a gente vai gastar um tempo, talvez semana que vem a gente volte. A nossa tradição pentecostal manteve a prática do batismo por imersão. Acredita que o batismo é submergir a pessoa lá na água, entra lá o pecador, a água simboliza o túmulo do velho homem, e aí, quando levanta, é uma ressurreição, a figura de Cristo, que agora é para uma nova vida, morreu a velha criatura, ressuscitou uma nova criatura, barará, 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 barará. E nós cremos que o batismo é só daquele jeito. Agora, nesses dias de pandemia, como é que faz? Não tá, a Diana estava olhando lá no teto, será que estava escrito lá no teto como faz? A colinha estava no teto? Pensando. O seu pensamento, a sua resposta vem do alto. Eu joguei duas opções lá no grupo. Isso. Então, vocês já perceberam como é? Então, vem uma discussão milenar aí sobre essa questão. O batismo verdadeiro é imergir a pessoa. Não, o batismo verdadeiro é aspergir. Aspergir é aquela coisa de jogar, né? Jogar a água. Não, é de infusão, de derramar a água lá na cabeça. E vem isso aqui é certo, aquele é certo, aquele é certo. E agora? Percebe? Por isso que a gente gastou um tempão lá para entender melhor aquela questão do o batismo salva ou não. Né? Tem, Ana Luísa disse, sondar também, mas não. Legal, todos nós chegamos a essa conclusão. O batismo não salva. Ok.
Se o batismo não salva, o importante é a pessoa crer verdadeiramente em Jesus, então eu posso ou não posso mexer no ritual? Pode alterar. Pode. Na verdade, o ritual ele não vai, como é que é, diferenciar, né? O que vai diferenciar aí é se a pessoa crer. Se for imersão, se for os outros aí, que agora eu esqueci o nome que o senhor falou aí, que é tantos, né? Aspergir. Infusão, E afogar, derramar. e aí vai. Não, afogar não pode. Só pode afogar o velho homem. Eu acredito. Então, aí percebe? Por isso que a gente gastou um pouco de tempo lá para tentar quebrar né, fragmentar um pouco essa ideia da gente. Não, isso tem que ser desse jeito. Por exemplo, vocês perceberam a questão? Para nós, quando eu digo nós, não quero dizer nós aqui que estamos aqui agora, nem nós aqui, Igreja Pentecostal da Bíblia, mas nós, os cristãos, de uma maneira geral, tá? Tenham esse entendimento mais amplo. Nós, os evangélicos, vamos dizer assim. Por exemplo, para nós a questão da ceia tinha que ser daquele jeitinho lá, né? A mesa ali posta, e aí nós até, às vezes, em algumas situações, né, em algumas igrejas, em alguns grupos, tem até aquela briga. Ah, mas fulano está servindo a ceia, mas fulano não é diácono. Tem que servir a ceia o diácono. Se não for o diácono, está tudo errado isso aí. Né? Não, essa mesa tem que ser desse jeito, o suco tem que ser assim, aquelas histórias terríveis lá, para sair do cálice único, né? De primeiro, aquela visão meio que católica, né? Um cálice lá único. A igreja protestante, no início, também tinha isso. Isso mudou um pouco a questão do surgimento, né? Isso, higiene, e o surgimento das doenças transmissíveis aí através de fluidos corporais. Então, por uma questão de higiene, praticidade e tal, foi que passou a ter o cálice individual. Mas se ficarmos presos que o ritual tem que ser daquele jeito, é aquilo que nós voltamos no tópico anterior. Acabamos dando tanta importância para o ritual que o que ele simboliza fica invalidado, você entendeu? É aquela mesma questão. É por isso que Nilson, não é ponto pacífico que vocês têm que aceitar como verdade, mas Nilson, se eu encontro um casal que simplesmente pegou e não foi lá e passou diante de um juiz de paz e recebeu uma certidão de casamento, passou diante de uma autoridade religiosa e recebeu a bênção sobre aquela união, aquilo é um casamento. Para mim, o Zé pegou as trouxas dele, botou nas costas, foi lá para um barraco, se uniu com a Maria, e eles têm filho lá juntos, estão vivendo lá juntos. Ah, não, eu pergunto, qual é a relação do... a gente é amaziado, a gente é enrolado. Para mim, é casamento. E o casamento não é só... Ah, não, tem aqui ó, um papel. Ah, não, tem, ó, tá vendo? Eu tenho uma aliança. Mas e daí? Tem gente com aliança, a aliança é desse tamanho, assim, ó, pega o dedo inteiro e ele está saindo com outra mulher. Então, aquilo lá não quer dizer nada. Entendeu? Então, não é aquilo ali, não é a certidão de casamento. Ninguém anda também com a certidão colada no peito e, pelo amor de Deus, não adianta. Então, o casamento acontece no momento em que aqueles dois lá entendem que um escolheu o outro e eles querem ter uma vida junto lá. Não é, na verdade, não estou aqui entrando no bojo de que não precisa ter o papel. Mas a questão é assim, a questão que nós estamos discutindo é que muitas vezes nós validamos tanto o ritual que o que ele realmente simboliza fica invalidado, não tem valia nenhuma. Então, quer dizer, o batismo tem que ser assim, pegar o cabra lá, tá, enfiar dentro da água, molhar tudinho, então, não sei o que, segurar, fazer uma oração pentecostal, vai lá em língua, enquanto a pessoa está lá debaixo tentando respirar, aleluia, glória, agora realmente morreu. Chama o IML, que isso aí está pronto, já está salvo, não vai pecar mais de jeito, maneira, já está no céu, aleluia. Mas eu creio em Jesus. E nós vamos encerrar aqui, que o nosso horário já deu, mas pensa bem, ó. Quantas pessoas
né? A gente está num negócio público, não vamos ficar citando o nome nem nada, mas só para pensar quantas pessoas vocês, na caminhada de vocês, viram que, ó, diz que creu, passou pelas águas do batismo, ritual lá direitinho, bonitinho, serviu na igreja por um bom tempo e hoje está numa perdição lascada aí. Então, será que realmente creu? Será que realmente a vida estava entregue? Né? Como disse aquele irmão que agora já está lá, né? A minha vida é do mestre. Será que era mesmo essa realidade? Percebe? A gente fica dando muita valia, às vezes, para o ritual. Não que o ritual não tenha o seu lugar. Não estou dizendo isso, ele tem o seu lugar. Mas, espera aí, ele simboliza algo. Então, esse algo realmente aconteceu? Ah, não, puxa, Leonardo e Kaela precisa casar, vamos dar um jeito, eles têm que fazer. Tá? Mas, espera aí, vamos nos preocupar primeiro. Eles têm um compromisso? Eles estão com um compromisso realmente firme? Não, estão, então. Então, vamos trazer eles para um entendimento de que, na verdade, espera aí, qual o medo de vocês de ter uma certidão de casamento, de mostrar ao mundo que vocês estão casados? Ah, mas, queridão, você já está lá morando com a mulher. Você já tem filho lá, já deu o seu nome para as crianças. Já está enrolado, velho. Se você ganhar na loteria, morreu, ela levou tudo, acabou. Não tem jeito, não. Amanhã, se vocês se separar, aquele que no início era meu bem, vai virar meus bens, entendeu? Entendeu? Não tem mais jeito. Você já não está lá, se chega água, você tem que pagar, chega a luz, você tem que pagar, chega na hora, ela fala, e aí? Cadê? Bem, o que nós vamos comer? Você comprou alguma coisa? Ah, não, então, dá uma corrida lá, comprou alguma coisa, eu vou fazer. Então, a união já existe, o casamento em si já existe. Qual o problema de ir lá e falar para todo mundo, nós somos casados? Está com medo do quê? Se já vive isso. Quer dizer, o ritual tem que validar algo que existe. Se dermos muita valia para o ritual, esquecemos que, será que realmente aconteceu? Se mais importante é o batismo, esquecemos, às vezes, de nos preocupar se a pessoa realmente tem essa fé depositada no Cristo. A partir daí, será que a gente pode mexer no ritual? Será que podemos batizar de uma ou outra maneira? Será que isso vai ser válido? Essa é a questão que a gente precisa começar a pensar. Hoje a gente já não tem mais muito tempo, mas vamos pensando aí, vai depois posta lá no grupo, vamos falar. Semana que vem eu já vou começar por aí de novo. A gente precisa pensar nisso. Porque algumas pessoas, por exemplo, disseram o seguinte, esse negócio de montar a minha mesa, eu me servir a ceia, será que tem valia? Ué. Então, vamos pensar um pouco. Quer dizer, que se o pastor hoje, daqui, que sou eu, se eu não fizer uma oração por vocês, a oração de vocês não tem valia nenhuma. É a minha oração só que chega no trono? É a minha oração só que Deus ouve? A de vocês não ouve? Quer dizer, agora que vocês estão aí dentro de casa e, entre aspas, sozinho, tendo que dar direcionamento à sua vida espiritual, você buscar um momento, não tem aquela coisa de, meu Deus do céu, 5h30, tem que ir no culto, senão chegar às 6 horas, as pessoas vão falar, então você não tem, entre aspas, esse compromisso. Então, não pode ser esse ritual que te leve até Jesus, mas o seu compromisso com ele. Opa, hoje eu não tive tempo, correria, preciso separar um momento agora, antes de dormir, vou separar um momento, eu vou ler lá a minha Bíblia, eu vou fazer a minha oração, eu vou falar com o meu Deus, quero ter orientação dele. Percebe como é? Às vezes nós começamos a dar muita validade ao ritual e o que ele realmente representa fica esquecido. Quando não temos mais o ritual, o que ele simboliza foi embora. Vai percebendo isso, às vezes, naquela questão de que, irmão fulano, faz uma oração por nós aí. Lá, 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 lá. Não vai. Falta de experiência, falta de contato, falta de intimidade. É isso que vai fazendo. Não é estar lá apenas. Então, vamos pensar um pouco aí. Eu quero que vocês pensem, vamos pensar um pouquinho. Como é que a gente poderia fazer? Porque, pelo que a coisa vai andando aí, parece-me que vai configurar pelo jeito igual o ano passado.
nós achávamos que, pô, não, legal. Quando chegar junho, aí julho, isso já acabou tudo, já está tudo certo, beleza. Foi o ano todinho, enrolado, vai, não sei o quê, e não andou. Esse ano, o primeiro trimestre já foi embora. Não, a vacina lá em março já vai ter vacina, abril nós já vamos ter vacinado, e o primeiro trimestre foi embora, e nós estamos já no início, quase metade do segundo trimestre, no início do segundo trimestre, e você olha lá, menos de 10% da nossa população conseguiu ser vacinado. Então, a coisa vai se arrastar ainda por um tempo aí. Então, como é que nós vamos fazer? E se as pessoas, por exemplo, lá, vocês já perceberam quando o Léo e Caiala, quando vocês fazem o culto, quantas pessoas assistem, quantos amigos de vocês estão lá, quantas pessoas compartilham, quantas pessoas pedem oração, quantas pessoas estão ouvindo a palavra? Beleza, então pensa no seguinte, a Diana, o Paulo, lá, o Wellington com a Tatiana e tal. Agora, a pergunta é, se uma dessas pessoas que são alcançadas quando vocês... Olha lá, Diana, entrou o vírus lá de novo, olha lá. Entrou o vírus lá. Entra um vírus. Entra um vírus lá na Diana. O seu celular acabou de ser invadido. Meu Deus do céu, meus dados serão roubados. Aí, olha só. Se uma dessas pessoas, ou online, ou depois no particular, que elas compartilham amizade com vocês, falam, olha, eu vi aquela mensagem lá, aquilo tocou profundamente meu coração e eu quero aceitar Jesus. E aí? Aí você, não, vamos lá, vamos fazer uma oração com você, você creu, eu criei. Que maravilha. Agora você é uma nova criatura, vai perguntar, e aí, Léo, e agora? Eu quero me batizar. Você fala, internet travou. Percebe? Então, não vamos mais pregar online, alcançar, que nem vocês, por exemplo, tem o Léo lá e a Caela, tem alcançado gente lá na Bahia, lá não sei na onde. Então, eu não vou pregar mais, porque se alguém de lá resolver na minha live se converter ao Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Vou ter que dar um jeito de ir lá na Bahia. É uma solução, é uma solução. Você vê como, às vezes, a nossa mente vai toldando, vai fechando as coisas, vai ficando difícil de alcançar determinadas coisas. Aí, como eu disse sobre a questão do ritual e da validade, pensaria o seguinte, se nós entendemos que é só dessa maneira, então para que nós estamos fazendo determinadas coisas? Uma vez uma moça falou assim, eu queria abrir um trabalho lá na minha casa, começar a pregar o evangelho para algumas pessoas. A igreja apoia? Aí eu falei, tudo bem, só que você pretende pregar o evangelho só as pessoas se converterem, e aí você vai fazer o que com elas? Não pensei nisso. Falei, então, pensar agora, a hora que as pessoas começarem a se converter lá, aí que você vai fazer o quê? Você vai mandar elas embora? Eu creio em Jesus, problema seu, eu só vou pregar o evangelho. Crê, e aí você que se vira lá, não vem jogar isso nas minhas costas. Não, mas aí, tendo mais pessoas, a gente passa a fazer na minha garagem. Falei, tá, aí teve mais pessoas, e aí, o que você faz? Não, eu vou alugar um salão, nós vamos montar um trabalho. Falei, então, tem uma igreja a menos de 100 metros, uma igreja nossa, a menos de 100 metros da sua casa. Você vai fazer, você vai montar uma outra, uma em cima da que já tem lá? Aí ficou assim, não sabia responder. Mas eu posso. Falei, claro que você pode. Mas aí você vai fazer o quê? Vai montar uma igreja em cima de uma outra que já é da mesma que você congrega, 100 metros uma da outra? Não, mas tem espaço no mundo todo, então. O mundo é enorme, mas você vai montar lá em cima da cabeça do outro? Vai montar lá longe. Não. Então, eu não vou fazer. Falei, não, é pensar, gente. Quando você começa a fazer uma coisa, você precisa pensar, senão chega a um ponto lá que você vai fazer. Você mesmo está toldando o seu trabalho, você mesmo já está inviabilizando, você já começa inviabilizando o seu próprio trabalho. Fala aí, Léo. Caiala, vai lá. Caiala, ok. A minha avó já tem quase 90 anos, e faz um tempo que ela não ia na igreja, né, por causa da idade.
E também a igreja que ela sempre participou a vida inteira parou mudou pastor, e aí não foram levar a ceia para ela. Olha aí. E ela estava muito triste por não tomar. E ali teve um dia que a Carol falou assim, pai, vai ter a nossa live, né? Que foi uma live no domingo, ceia. Certo. E nela assistiu a ceia da nossa igreja e ela tomou a ceia depois de 3 anos e ficou super feliz. Olha aí. Tá vendo? Imagina se ela fala assim, não vale, tem que ir na igreja. Não, ela já sentiu feliz só de estar ali tomando. Né? Era um ato que qualquer um ali podia levar para ela da igreja de perto, que tem a igreja perto, mas ninguém fez, mas alguém de longe fez isso por ela, né? Então, ela começou a vida lá na Bahia, olha. Olha aí. Estava bastante difícil tomar ceia. 90 anos. Quase 90 anos de idade. Então, vê como são as coisas? Por isso que a gente precisa pensar sempre em determinadas coisas, porque isso são coisas que não tem na Bíblia, são coisas que nós colocamos, nós, os seres humanos. E muitas vezes nós acabamos fazendo, como alguns usam dizer, engessa o evangelho, engessa o trabalho de Jesus, colocamos aquele Jesus ali dentro de uma caixinha. Lembra um tempo atrás que nós, os pentecostais, achávamos que só era do Senhor aquela mulher que parecia o Tony Ramos, entendeu? Não, a profeta de Deus é a profeta Tony Ramos, entendeu? Aquela perna que você olhava, você não sabia se era branca, se era preta, tinha tanto cabelo, aquela amazônica tremenda, levantava o braço, Jesus, vai sair uma jaguatirica daí de dentro, entendeu? Mas não, isso aqui que é mulher, né? O cabelo não podia pôr para frente, senão virava o grito, né? Aquela coisa terrível, tinha que fazer um corte, porque se deixasse lá, alguém tropecava no cabelo lá atrás. Bom, quer dizer que, então, esses outros não são, é só desse jeitinho aqui que é crente. Mas isso está na Bíblia? Não está. Está vendo como a gente inviabiliza o evangelho? Há um tempo atrás, pessoas que nem o vírus da Diana, aí, que nem o Wellington, não era tido como crente de jeito nenhum. Que é isso? Né? Um cara com a barba dessa, mas aí eu pego só... Olha a incoerência. Eu falo, pô, o Wellington com essa barba não é crente de jeito nenhum, mas aí eu glorifico o Senhor. É como o óleo que desce. Abrão podia, mas eu não posso. Quer dizer, não estou entendendo esse negócio. Abrão podia ter a barba dele lá, mas eu não. Quer dizer, que acepção. Esse Deus aí está fazendo acepção. Se você toma um pedala dessa na testa, você já fica... Eu vou perguntar para o pastor? Não pergunta para mim, não. Se vira lá, você que arrumou o rolo, não quero nem saber, meu. Ué, você percebe as nossas incoerências em determinadas coisas? É um tal de vai para frente, vai para frente. Que é isso? Estamos dançando valsa, fica só rodando ali no mesmo lugar? Complicado. Tem que, não literalmente, né? Mas precisamos abrir a mente, não literalmente, senão alguém vai dar uma machadada aí e abrir o cérebro, que são tão literais, né, Paulinho? Interpretação literal da Bíblia. Interpretação literal. Abre a mente, o cara vai lá e mete o machado e puxa. Meu Deus, eu sou terrível. Percebe como nós precisamos repensar algumas coisas, porque senão a gente vai inviabilizando o evangelho, as coisas não crescem, elas não avançam, pessoas não são abençoadas. Em vez de abençoarmos determinadas pessoas, nós estamos amaldiçoando elas de tal maneira, como, por exemplo, a situação do bom samaritano. Não disse que, primeiro, que era realmente o estrangeiro, mas nós, os cristãos, estendemos a mão só. Você é da igreja? Sou, amém. Que igreja que você é? Pô, que interessa? Quer dizer que se ele não for da placa ICPBB, ele não é crente. Se ele não for da placa ICPBB, eu não posso estender a mão, não posso orar por ele, ele não é meu irmão, você é primo. Está na onde na Bíblia? Segundo Heresias, capítulo 2, ou segundo Minha Vontade, capítulo 3? É primo. Ele que gosta. Ok, irmãos, então, nosso horário já foi. A ideia é essa, eu quero que vocês pensem um pouco mais aí, troque ideia aí, vocês que são casais, troque ideia, para a gente começar a pensar, se estender mais. E vamos olhar na nossa própria cozinha. Nós temos aí andando aí já pelo menos 2 pessoas, nós temos, por exemplo, a Carla andando, nós temos, por exemplo, o irmão Luiz andando.
E aí? Ah, não, foi mais um ano. Então, tá. De repente, o ano que vem ainda estamos aí com alguma situação. Não, então mais um ano. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. De repente é o seguinte, nós mesmos estamos colocando um peso que não queremos carregar ou colocando um peso que pode esfriar a fé do outro. Você percebe como, às vezes, nossas ações elas vão dificultando certas situações? Então, pensa um pouco nisso aí. Como é que a gente poderia fazer? Né? Será que fizesse isso, valia? Ia ocorrendo isso, como é que eu faço? Dá para fazer o batismo lá, a pessoa na casa dela? Como fazer? Beleza? Vamos pensar um pouco nisso aí. Queridões, obrigado pela participação de vocês por hoje. Deus abençoe grandemente. Tenha uma ótima noite. Quinta-feira estamos aí de novo com o culto. Vamos falar com Deus. A irmã Caela pode orar por nós? Amém. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esta noite. Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que nós aprendemos, Senhor, pelas dúvidas, ó Pai, que nós tiramos, ó Deus. Obrigado. Pai, eu peço a Ti, nos ajuda, Senhor, a crer, Senhor querido. Senhor, que dentro de nós, Senhor, esses rituais, ó Pai. Pai, não venha ter mais significado, ó Pai querido, do que a verdadeira ação, ó Deus, que é se arrepender, ó Deus querido. Senhor, nos ajuda, Pai, a abrir a nossa mente verdadeiramente. Senhor querido, entender qual que é o propósito, ó Deus. Qual que é o final, Senhor, desta ação, ó Deus querido, nos ajuda, Senhor, a caminhar. Senhor, a desprender, Senhor, de paradigmas, ó Pai, de rituais, ó Deus. Pai, assim eu oro, Senhor, eu agradeço pela vida de cada um que esteve aqui, ó Deus querido. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridões. Deus abençoe grandemente vocês aí. Uma ótima noite, bom descanso até. Oh, Jesus. Vírus em ação. Paz a todos aí. Esse vírus está querendo dominar. Deus abençoe. Amo vocês aí. Fica com Deus, fica com Deus. Glória.